No espaço indefinido da mente, Chirone flutuava num vasto oceano celestial, onde inúmeras esferas de luz azul etérea cintilavam como estrelas distantes. Não há necessidade de contá-las uma por uma, ele pensou, a confiança preenchendo sua mente, pois consigo senti-las, a um total de 867. De volta à sala de exames, uma velha examinadora ficou atônita, sua mão tremia ao anotar o resultado. 867? Ela murmurou, a voz cheia de ceticismo. No formulário de avaliação, o número densidade 86,7% foi escrito com dificuldade. A expressão benevolente usual no rosto do diretor Alpias Milchik havia desaparecido completamente, substituída por uma seriedade assustadora. Seus olhos dourados se estreitaram, um brilho de profunda preocupação cintilando enquanto ele olhava para Chirone. Isto é um pouco perigoso, ele pensou, uma sensação de inquietação indistinta surgindo. Até a calma examinadora de cabelo roxo teve que empurrar os óculos, uma gota de suor frio escorrendo pela bochecha, a voz com um toque de preocupação. Agora, quão frio você se sente? Chirone disse, está tão frio que chega a congelar. A maga disse, como imaginei, e então registrou as seguintes avaliações: convergência e defesa com durabilidade superior. No entanto, o tamanho da zona espiritual é anormalmente grande. Após o teste terminar, uma examinadora com um sorriso gentil disse, muito bem, agora precisamos nos reunir para decidir em que turma vocês ficarão. Então, por favor, todos os novos alunos esperem lá fora. Chirone e os outros alunos se curvaram em saudação e silenciosamente deixaram o palco elevado, descendo para o chão de mármore decorado com antigos círculos mágicos. A grande porta dourada, intricadamente esculpida, fechou-se lentamente atrás deles com um pesado cleque, separando os dois espaços. Dentro da sala, a atmosfera solene foi imediatamente quebrada por murmúrios de surpresa. Um professor riu. Haha, que aluno interessante. Isso mesmo, como um aluno de 17 anos pode possuir uma zona espiritual com um diâmetro de mais de 30 metros? A densidade da zona espiritual geralmente diminui com o aumento do tamanho, mas a daquele aluno é de 86,7. E, acima de tudo, é uma concentração pura, sem a necessidade de usar qualquer habilidade de aprimoramento. Esse garoto é algum tipo de monge que tem praticado continuamente na floresta? A atmosfera ficou tensa antes do acalorado debate. Com um olhar cético, o professor Ted quebrou o silêncio. Será que ele mentiu? Pense bem, uma zona mental com 90% de densidade e 30 metros de diâmetro, vindo de um garoto de 17 anos que não sabe nada sobre magia? É absurdo. Será que ele elevou o número por conta própria antes de nos informar? Sina franziu a testa, seus óculos não escondiam seu olhar penetrante. Mas, mestre Ted, parece que o senhor esqueceu algo. O aluno não tem motivo para mentir. Se estivessem em uma aula de alto nível como essa, não conseguiriam acompanhar as palestras, muito menos passar nos exames. Por que um aluno se gabaria assim quando está determinado a vir à escola para aprender? Além disso, parece que os professores aqui também esqueceram que Pi é exibido como um código de erro. Isso não é algo que um aluno comum inventaria apenas para chamar a atenção. Ted estalou a língua, irritado com as palavras afiadas de Sina. No meio da discussão prestes a explodir, o diretor Alpias, com sua habitual calma, perguntou suavemente: então, onde devemos colocá-lo? Quero dizer, Chirone. Ao ouvir o nome do aluno, Sina imediatamente se virou para o diretor, com voz cheia de convicção. Diretor, a 6ª série estuda o desenvolvimento e a teoria das zonas mentais, e a 5ª série começa a aprender magia verdadeira, certo? Acho que a zona mental deste aluno está quase completa, portanto, eu o indico para a 5ª série. Ela sorriu confiante ao fazer a proposta, enquanto Ted atrás dela ficou atordoado. Eu me oponho! Ted quase gritou, a raiva evidente em seu rosto. Sina franziu a testa, incomodada com a interrupção. Ted continuou a apresentar seus argumentos. Ele é apenas um garoto de 17 anos que nem sabe o que é magia. Ele pode causar problemas e ficar complacente depois de ser colocado em uma turma de nível superior. Por enquanto, acho que devemos ensiná-lo o básico primeiro. Sina respondeu calmamente. Isso pode ser verdade, mas nem todo aluno é como o senhor, mestre Ted. Ela virou as costas friamente e se afastou, deixando Ted atordoado e furioso. O que você disse? Ted gritou atrás dela, mas apenas o silêncio respondeu.
O ar na sala de reuniões da academia tornou-se tenso. O calor ardente de Ted e o ar gelado de Sina colidiram, criando um confronto invisível. Ted rosnou com os olhos afiados. Seja honesta, você só quer colocar aquele aluno na classe 5 porque é a classe que você gerencia, e você o quer. Sina não vacilou, empurrou levemente os óculos e respondeu com sua frieza habitual. Há algum problema em um professor querer ensinar um aluno talentoso? Outro professor que estava por perto interveio, com o rosto cheio de preocupação. O mestre Ted tem razão. Por mais talentoso que o menino seja, ele ainda é muito jovem. Por que não o ensinamos passo a passo a partir da classe 10? Outro professor acrescentou, concordando. O menino pode perder a motivação para aprender se o colocarmos em uma classe básica, devido à diferença de idade. Ou deveríamos adiar a colocação na classe e observá-lo por um tempo. No meio do impasse, um professor mais velho, que havia permanecido em silêncio, disse calmamente: Acho que a classe 7 seria adequada. A classe 7 é uma classe avançada, mas ainda inclui lições básicas sobre a zona espiritual. Se a criança for realmente mais talentosa do que isso, pular uma classe também é uma opção. O diretor Alpias Milch, que havia escutado tudo atentamente, acariciou a barba branca. Ele ponderou por um momento, seus olhos dourados brilhavam com sabedoria. Finalmente, um sorriso satisfeito apareceu em seus lábios. Exatamente, suas palavras são muito verdadeiras, disse Alpias Milch, sua voz ressoando com autoridade, encerrando todas as discussões. Ele olhou diretamente para a frente, onde Chirone esperava, e declarou em voz alta: Chirone será colocado na classe 7. Chirone ponderava sobre o complexo sistema de classificação das academias de magia. Nelas, os alunos são divididos em 10 classes diferentes com base nos resultados de avaliação, mas fundamentalmente podem ser agrupados em 3 categorias principais. Primeiramente, as classes de 10 a 8 nível elementar. Num espaço tingido com o azul do início, os alunos vestem seus uniformes simples, concentrando-se no objetivo único de desenvolver a sua própria região espiritual. Em seguida, as classes de 7 a 4, consideradas de nível avançado. A atmosfera muda para um vermelho ardente, simbolizando intensidade e desafio. Os alunos de elite, em suas vestes formais, começam a receber conhecimentos aprofundados para aplicar magia e utilizar a região espiritual de forma eficaz. Finalmente, o ápice da academia são as classes de graduação, da classe 3 à classe 1. Sob um brilho dourado resplandecente, os alunos mais excepcionais, aqueles que alcançaram o topo, permanecem com uma confiança e uma aura superiores. Eles enfrentam o treinamento mais rigoroso para se tornarem magos profissionais. E todas essas hierarquias, aspirações e competições incessantes acontecem no coração da Academia de Magia Alpias, uma obra arquitetônica grandiosa e esplêndida. A academia se ergue majestosa sobre o céu azul claro, com suas torres orgulhosamente elevadas como testemunho do conhecimento e do poder forjados dentro de suas antigas muralhas. Na lapela do uniforme preto formal estava um distintivo de bronze gravado com o número 7, marcando o início de um novo capítulo. O céu azul claro e o pó mágico cintilante acolhiam os alunos da Academia de Magia Alfias. No vasto pátio da escola, grupos de estudantes em seus característicos uniformes de manto se reuniam, conversando animadamente, iniciando um dia de estudo. Em um grande auditório com fileiras de mesas e cadeiras de madeira bem arrumadas, um professor estava diante da turma e disse em voz alta: Hoje, a nossa turma 7 tem um novo aluno. Ele foi colocado na classe intermediária assim que se matriculou. Todos os olhos se voltaram para o rapaz loiro que estava ao lado do professor. A sala de aula imediatamente ecoou com sussurros suaves. Uma aluna de cabelo castanho cobriu a boca e sussurrou para a amiga: Ele parece mais velho. A amiga de cabelo rosa ao lado, com as bochechas coradas, respondeu animadamente: Mas ele é realmente bonito. Sob a atenção de todos, Chirone Aryan sorriu radiantemente, com as mãos educadamente entrelaçadas, mas sem conseguir esconder sua atenção. Ele fez uma reverência e cumprimentou: Eu sou Chirone Aryan, espero contar com a ajuda de todos. Uma sensação fugaz de constrangimento e nervosismo passou pelo rosto dele e do professor enquanto estavam diante de toda a turma. Mas, no fundo, uma alegria e satisfação cresciam no coração de Chirone. Ele pensou consigo: Finalmente, cheguei à escola de magia. A Academia de Magia Alfias é uma escola renomada, localizada numa vasta montanha de 75.425 quilômetros. Com mais de 33 edifícios e 40 centros de treinamento, incluindo dormitórios, é um mundo em miniatura dedicado ao aprendizado. Embora a saída seja proibida nos dias de semana, a maioria das instalações necessárias está disponível no campus. As aulas terminam às 5 da tarde, seguindo seu tempo livre. Os alunos podem passar horas na biblioteca, aberta 24/7, ou formar grupos de estudo com amigos de mentalidade semelhante,
mente para satisfazer sua sede de conhecimento. Tudo isso criou uma enorme motivação, tornando este um lugar uma escola de prestígio. Como esperado, as aulas eram realmente muito difíceis. O volume extenso e avançado de conhecimento dificultava até mesmo para nobres que estudavam desde a infância acompanhar. Chirone se debruçava sobre a mesa, franzindo a testa em reflexão sobre as teorias complexas. No entanto, em seus olhos azuis claros não havia desânimo, mas apenas um brilho de firme resolução. No entanto, ele disse a si mesmo com determinação: custe o que custar, consigo acompanhar. Dentro da mente de Chirone, o fluxo de conhecimento do mundo estava gradualmente sendo acumulado, reorganizado de acordo com uma ordem histórica já gravada, formando um núcleo de conhecimento sólido. O sino que anunciava o fim da aula da manhã soou por todo o antigo campus da academia. O professor no púlpito sorriu gentilmente, declarando: "Muito bem, a aula da manhã termina aqui. Todos trabalharam duro, hein?" Chirone soltou um suspiro de alívio enquanto a atmosfera da sala de aula gradualmente se tornava animada. Ele pensou para si: a aula da tarde é uma prática na área espiritual. O cronograma não especifica o local. A quem devo perguntar agora? Ele olhou ao redor da sala que esvaziava, com outros alunos conversando e se preparando para sair. Felizmente, ele viu um colega ainda sentado. Chirone timidamente se aproximou. "Oi, olá. Você sabe para qual centro de treinamento prático precisamos ir?" A colega de cabelo rosa trançado se assustou, olhou confusa ao redor e apontou para si mesma, gaguejando. Você está me perguntando?" Acabou sendo uma amiga tímida, pensou Chirone. Não é à toa que ele se sentiu tão confortável. A colega respondeu: talvez você não saiba. A prática de hoje será no Centro de Treinamento Combinado número 2. Combinado? O que é combinado? Chirone perguntou curiosamente, apontando para a folha de horário. A colega explicou: todas as turmas intermediárias praticam juntas 2 vezes por semana. Hoje é a sessão de orientação. Aula combinada do nível intermediário? Chirone murmurou. Um toque de preocupação cruzou seu rosto quando essa nova informação surgiu. A luz dourada da manhã espalhava-se cintilante sobre os telhados do Centro de Treinamento Misto número 2, uma estrutura imponente e majestosa. De longe, Chirone olhava para o edifício, pensando consigo mesmo: será que é por acaso? Assim que entrou no vasto auditório, uma onda de burburinho surgiu imediatamente. Toda a atenção se voltou para a porta, onde Amy Carmes acabara de aparecer. "Olá, Amy. Obrigado pela última vez. Amy, sente-se aqui." Uma série de saudações calorosas e admiradas ecoava incessantemente. Com seus cabelos ruivos orgulhosos, Amy caminhava indiferente em meio à multidão que a cercava. De um canto discreto, Chirone testemunhava a cena, não podendo deixar de suspirar interiormente. "Uau, ela é realmente popular. Ela é alguém com quem eu nunca gostaria de me envolver se pudesse." Ele percebeu que havia 2 treinos conjuntos por semana, mas ainda se consolava pensando que, como chefe da turma intermediária, Amy logo subiria para a turma avançada. Observando os veteranos e os novatos conversando animadamente em uma ordem rigorosa, Chirone sentou-se sozinho, perguntando-se de repente com um pouco de preocupação: posso continuar invisível assim? Naquele exato momento, uma voz clara e calorosa soou, atraindo a atenção de todo o auditório. "Olá a todos os alunos do nível intermediário!" Toda a plateia exclamou em uníssono: "Uau!" ao ver a professora Etela Holmes subir ao púlpito. Com um sorriso gentil por trás dos óculos redondos e uma longa trança charmosa, ela irradiava uma aura amigável. A professora Etela pigarreou, sorrindo e olhando pela sala. "Eu sou Etela, e este ano serei novamente responsável pelas aulas da região espiritual de vocês. Começando o novo ano letivo, certamente alguns de vocês já foram promovidos, certo? Mesmo assim, parece que nossa turma é cheia de rostos familiares." Após algumas risadinhas de alguns alunos, ela se virou, os olhos cintilando com malícia, e anunciou: "No entanto, hoje nossa turma intermediária tem um rosto novo." Na vasta sala de aula da academia, a atmosfera ficou agitada com a chegada de um novo estudante. Sussurros se espalharam pelas fileiras de mesas. O boato é verdade? Quem é ele? Todos os olhos se voltaram para Chirone, fazendo o jovem de cabelos loiros se sentir ansioso, pensando: droga, essa situação é realmente perigosa. Entre os burburinhos, a professora Etela sorriu gentilmente e disse em voz clara: "Chirone, você pode se levantar e cumprimentar a todos?" O pedido da professora fez Chirone estremecer. Ele ficou paralisado. Suor frio começou a escorrer pelas têmporas enquanto ele se levantava lentamente para encarar a turma. Os olhares curiosos de todos eram como agulhas espetando-o. Depois de um momento para se recompor, Chirone disse com uma voz um tanto sem jeito:
Olá, meu nome é Shirone Arian e acabei de começar na turma 7. Espero que possamos... Ele ficou atordoado, sem entender absolutamente nada do que acabara de acontecer. Em outro canto da sala de aula, uma garota de cabelo laranja sacudiu o braço de Amy com entusiasmo. Amy, aquele garoto, não é quem você encontrou ontem? Parece que o nome dele é Shirone. Amy apoiou o queixo na mão. Seus olhos azuis claros semicerraram-se ligeiramente, observando Shirone com atenção. Ela murmurou. É a primeira vez que ouço o nome dele. Quem será ele? Ele parece familiar. Tenho certeza de que gravei a maioria dos rostos com meu olho escarlate. A amiga sentada ao lado imediatamente virou-se para perguntar a outra estudante. Senpai, você também o conhece? A outra estudante então se aproximou, sussurrando em segredo. De acordo com minhas fontes, parece que os professores estão prestando muita atenção nele. Oh, sério? A garota de cabelo laranja exclamou surpresa. Ouvi dizer que os resultados dele no teste de calouros foram incríveis, sussurrou uma estudante para a amiga. A outra riu baixinho, com as mãos entrelaçadas sonhadoramente. Meu Deus, assim eu gosto ainda mais dele. Sentada por perto, Amy Carmes curvou ligeiramente os lábios. Com seus cabelos vermelhos vibrantes e orgulhosos e o sangue nobre da família Carmes. De repente, um calafrio percorreu a espinha de Amy. Seus olhos se arregalaram, alertas. Uma memória surgiu, um fluxo de poder mágico caótico e feroz irrompeu subitamente de algum lugar, rasgando o espaço pacífico. Bum! Um estrondo aterrorizante ressoou. O chão sob seus pés rachou. Um redemoinho mágico de roxo escuro e furioso engoliu tudo. A raiva e o medo explodiram nas memórias de Amy. Ela rosnou, cada palavra carregada de ceticismo e desprezo. Você, onde você aprendeu magia? Como um plebeu pode fazer isso? Contrariando as expectativas de Amy, Shirone não respondeu. Ele apenas ficou ali, os ombros tremendo. A frieza e a altivez desapareceram, restando apenas o choque extremo. Ela gaguejou, a voz trêmula e inaudível. Céus, droga!